Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Com certeza você já estudou aquela famosa fórmula A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Aprendeu as 12 capitanias hereditárias? Aprendeu quem descobriu o Brasil? Aprendeu as medidas de unidade de terra? Mas a grande pergunta, será que nós lembramos isso? As nossas lembranças do tempo de escola servem para alguma coisa? Com o tema O que a escola nos ensina de verdade, eu converso hoje com 3 pessoas maravilhosas. Maravilhosas por serem pessoas e mais ainda porque tive a oportunidade de partilhar do aprendizado com vocês, sendo professor de vocês. Agradeço muito a presença de vocês, da Maiara Caroline Gomes, do Gabriel Travalha e da Ana Maria Oliveira, que foram alunos meus até o ano passado no Colégio SESI e hoje estão aqui assumindo a sua vida, a sua história e trocando algumas experiências conosco sobre o que realmente a escola nos ensina. Maiara, você acabou recém-formada no ensino médio. Tenho certeza que as ideias, as fórmulas de química, matemática, teorias estão bem fresquinhas na tua cabeça. Mas o que você realmente carrega dessa experiência de ensino médio hoje? Quais são as principais lembranças que você tem da escola? Eu via o Colégio SESI, né? Sempre, desde o começo, eles deixaram bem claro pra gente, assim, que a gente poderia encarar eles como uma família mesmo. A gente tinha esse acompanhamento não só pedagógico em relação à sala de aula, mas também familiar, como estava o relacionamento em casa, como você estava como pessoa. Eu acho que o que eu trago hoje são lembranças boas, não só do aprendizado em sala de aula, mas também das pessoas que eu conheci lá dentro. Quando te disseram no primeiro dia de aula do colégio que o relacionamento ali, o ambiente seria de família, você acreditou naquele momento? Foi preocupante. Foi preocupante? Por que preocupante? Porque família não é fácil também. A gente sabe as desavenças que tem. Então, você conviver com pessoas da sua família já é complicado, pessoas que têm o seu sangue já são complicadas de se lidar. Imagina você tendo que tratar pessoas que não são do seu sangue como pessoas da sua família. Você tendo que conviver com elas todo dia, conviver com os problemas dela, ter os seus problemas e ter que conciliar aquilo tudo com a vida do colégio. Foi preocupante. Porque, na verdade, quem estuda, na realidade, passa mais tempo com os amigos de classe, às vezes, do que com os pais, com a família, né? Sim, principalmente lá no SESI, que tem uma metodologia, para quem está bem acompanhando a gente, diferenciada. né? É um período integral, né? De manhã o ensino médio, à tarde o ensino técnico. Então, realmente, as relações travadas são constantes ali, né? E por isso a preocupação tua. Sim, mas depois, assim, foi bem tranquilo. Conforme você vai convivendo com aquilo ali, depois eu, pelo menos, né, não queria mais sair daquilo ali, não queria mais mudar aquela forma de aprender, de conviver. Gabriel Travalha, você, quando eu me lembro que chegou no Colégio SESI e nós tínhamos aula de filosofia, chegou meio acanhado, meio tímido, né? E hoje está aí, terminou o ensino médio, cursando Direito na Unipar. Que lembranças você traz da tua experiência de ensino médio? Bom, primeiramente é um grande prazer estar no seu programa. E, bom, as principais lembranças que eu trago do ensino médio era o simples fato de educação, né? O simples fato de a professora falar assim, desliga o celular, para de mandar mensagem, joga o chiclete no lixo. Foi difícil para você? Foi. Foi? Tenho que admitir que era chato, né? Você tá com o chiclete lá e tal, mandar uma mensagem. Só que isso vai realmente ajudar você futuramente, né? A gente sabe disso. Você vai numa entrevista de emprego, tudo falta de educação. E isso aí foi a principal coisa que eu trouxe do ensino médio, assim, que vai ajudar e sempre vai estar do... A disciplina que você aprendeu no Colégio SESI, mesmo tendo uma metodologia diferenciada de família, de relações humanas, de trabalho em equipe, você acha que isso te marcou profundamente, o fato de ser disciplinado? Sim. Isso aí foi a principal. E você consegue trazer isso hoje para a vida acadêmica no curso de Direito? Consigo. Sempre vai me acompanhar agora, né? A educação. Que bom. Ana Maria, você também que tem uma veia artística, para quem não sabe, Ana Maria tem um talento para o teatro grandioso, né? Hoje você está cursando Publicidade e Propaganda na Unipar. Que lembranças ou que experiências, que vivências do colégio, do ensino médio,
te fazem bem hoje e te ajudam a vivenciar a tua nova vida acadêmica? Então, na verdade, eu consegui me decidir, né? Consegui decidir o que eu ia fazer no SESI mesmo, porque eu entrei lá com a mente de que eu ia fazer pedagogia, para me dar aula. Uhum. Isso. E lá eu entrei e eu mudei totalmente o meu pensamento, justamente porque lá eu tinha bastante contato com a arte, com o teatro, né? E lá por a gente estar apresentando trabalhos sempre de forma dinâmica e tá podendo fazer de uma maneira que mexe com a criatividade, que é mais espontâneo, isso acabou me levando para um outro lado, que é o lado mais artístico, né? Uhum. Eu já fazia teatro, mas lá serviu para despertar mais ainda todo esse empenho para a arte que eu tinha. E daí eu fui pesquisar os cursos que tinha aqui em Umuarama e eu vi que tinha comunicação social, né, com habilitação de publicidade. E eu falei, eu vou tentar e tô gostando, tô adorando. Uhum. Você acha que a experiência do ensino médio te fez enxergar algumas coisas que você não via em você mesma? Fez, com certeza. Eu aprendi a confiar muito mais em mim e parar de ter medo das coisas e falar que eu consigo. Porque eu consegui aprender muita coisa no SESI, eu conquistei muita coisa lá. Eu acho que foi bastante difícil para mim entrar lá, porque eu moro muito longe do colégio, então, tipo assim, já começou nessa dificuldade, né? Logo de entrar no colégio já foi bem difícil, mas quando eu entrei, eu mudei totalmente minha visão, eu vi que lá eu tinha futuro e eu agarrei a oportunidade e falei, é daqui que eu vou construir meu futuro. E foi. Tá. Para quem está em casa pode estar se questionando, mas espera aí, que colégio o SESI tem diferente de outros colégios, né? A gente vai conversar um pouquinho agora com eles sobre uma metodologia diferenciada. O Colégio SESI tem um jeito diferente de ensinar, de trabalhar. Maiara, como é que você vê a metodologia, o jeitão de ensinar do Colégio SESI? Explica pra gente aqui. Como eu já disse, no começo é bastante assustador, assim. Você se depara, para quem não conhece, quando se depara com aquilo, vai pensar, não, calma, como assim, né? E até por isso muita gente, às vezes, não conseguia se adaptar logo de início. Mas o que tem de diferente das outras escolas? A gente estuda em equipe. Tudo é feito em equipe? Em equipe. E não é aquela equipe, por exemplo... você quer. Eu quero sentar com o Gabriel e com a Ana e pronto. E daí eu vou fazer a minha parte, o Gabriel vai fazer a parte dele, a Ana vai fazer a parte dela e pronto. A gente junta tudo, cada um fala o que quer. E dá uma coxa de retalhos do trabalho. Pronto, acabou. Não, todo mundo tinha que saber tudo. Não eram vocês quem escolhiam as equipes? Não. Já A gente até aconteceu. tentava. Tem a opção, no caso, de escolher, né? Mas... já aconteceu também deles abrirem essa, mas pra gente ter a visão também de não é porque a gente está estudando numa equipe com amigos que tudo vão ser flores. Às vezes é pior ainda, né? Sim. Porque uma coisa é a relação de amizade, e às vezes a relação de amizade, ela não surte efeito na relação de produção científica. Né? E aí, assim, acabava que você... ai, não, eu não quero estudar com fulano na equipe. E não podia mudar? Não. E daí, como conviver com o diferente? Chegava o primeiro dia de aula do bimestre, daí você olhava e falava, que porre. Mas aí você ia se acostumando com aquilo ali, você se apegava à sua equipe, porque era obrigatório você se adaptar com aquilo, porque você, assim, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, assim, criava um clima harmonioso ali. E vocês aprendiam a dividir as tarefas, né, ali dentro. Então, assim, eu particularmente me adaptei facilmente, assim, com a metodologia de equipes. Às vezes, tinha algumas dificuldades em relação a aprender a parte do outro também, mas com o tempo você vai se fascinando por aquilo ali. Gabriel, você falou pra gente anteriormente que o que te marcou no ensino médio foi o fato de você criar disciplina e que isso te ajudou. Mas você teve dificuldade de trabalhar em equipe? Porque a Maiara falou pra gente, olha, tudo é feito em equipe. Avaliações, trabalhos, estudos, inclusive vocês sentam em equipe o tempo todo. Foi difícil para você, de repente, sentar com alguém que você, no começo, não gosta e ter que partilhar estudo com essa pessoa? Bom, eu nunca tive muito problema em se relacionar, né? Mas não tive muito problema com isso, não. O que realmente eu acho assim, que pode ter me atrapalhado um pouco é... Bom, não tem. Tudo perfeito? Tudo perfeito. Por causa que, tipo assim, se eu tinha uma dúvida,
o professor tirava. E se ele não conseguisse tirar, eu tinha meus amigos para tirar, entendeu? Então eles sempre estavam ao meu lado para poder me ajudar. E isso que é o SESI praticamente, né? Ou você tem os amigos, ou você tem o professor. E os dois estão dispostos a te ensinar. Uma dificuldade também no começo era você conseguir ficar na sua equipe, né? Também. Tipo, você tinha ali aquele lugar, era a sua equipe. Aí, às vezes, você terminava um trabalho, você olhava seu amigo lá do outro lado da sala. Aí você pensava, poxa, né? O pé coçava, assim. Eu mesma, Às vezes dava umas escapadas. eu mesma era uma que adorava fazer isso. Eu sempre Fazer tour pelas outras equipes. eu fazia tudo pelas outras equipes. E o engraçado é que eu sempre terminava meu trabalho antes, ia pra equipe alheia, conversar, bater papo e ficava lá. Aí, os coitados dos professores, às vezes, pegavam lá a lista de equipe, daí ia conferindo, daí ia voltando, todo mundo, na hora que olhava, já estava todo mundo espalhado de novo. Ana Maria, como é que é para você o fato de trabalhar em equipe? Porque me dá a impressão, às vezes, quem está assistindo a gente em casa, diz assim, mas em equipe é fácil. Quem não está afim de estudar se esconde na sombra do outro. Acontece isso ou não? Eles até tentam. Atentam. Pelo menos assim, quem era da minha equipe até tentava meio que se esconder, mas eu procurava não deixar. Por mais que a pessoa... Porque é uma questão de injustiça também, alguém levar a equipe nas injusto, costas. Né? Lá, por mais que a pessoa tenta fazer isso, a gente faz com que ela não se esconda. Porque quanto mais acanhado você ficar, menos você vai se interessar, né? E eu acho assim, eu sempre tive muita pose assim de líder no grupo, sabe? Sempre queria tomar a frente, mas eu falava assim, poxa, se a pessoa não vai fazer, por que eu não posso tomar partido, né? Então eu sempre estava ali, vamos participar, vamos ajudar. Por mais que você não conheça muito o assunto, mas você pode contribuir de alguma forma, né? E o seu colega ali de equipe, ele acaba sendo um professor seu também. Às vezes eu acabava ajudando alguns colegas com alguma matéria que eu tinha mais facilidade, outros me ajudavam e outros que eu não ia tão bem. E ali a gente construía um laço de amizade, de família e tudo mais. O foco do Colégio SESI, a metodologia do colégio, e quando a gente fala SESI, não é só o SESI de Umuarama, né, mas a rede de colégios SESI do Paraná, o foco são esses dois pontos, né? As relações cognitivas, isso é, você tem que aprender o conteúdo, tem que saber aquilo, dominar, porque isso vai ser cobrado depois do profissional, mas também as relações de competência de relação mesmo, né? O trabalho em equipe. Vocês tiveram lá 3 anos, dia a dia, de segunda a sexta, às vezes sábado também, se esbarrando nas equipes, em trabalhos em equipe. Isso, na vida de vocês agora nova, que está descortinando a vida para vocês, né? Vida acadêmica, vida de trabalho, o que isso significa para vocês? Que valores de trabalho em equipe vocês conseguem perceber hoje? No teu trabalho, Maiara, o que você consegue aplicar da vida em equipe agora? Eu vejo assim, que como a Ana colocou, quando você se esconde, você acaba não se conhecendo. E quando você não se conhece, você tem muita dificuldade depois lá fora. Dentro do colégio, você tem dificuldades de aprendizado e lá fora você tem dificuldades para se desempenhar naquilo que você vai fazer. Hoje, no meu trabalho, eu vejo que eu consigo entender melhor as pessoas. Eu consigo ver o lado delas também. Você se coloca no lugar Sim, da pessoa. você aprende muito isso, a ver o seu lado e se colocar no lugar do outro, sabe? Então, assim, quando você não se esconde, você se descobre e descobre o outro. Eu acho isso bem bacana, assim, para a relação de trabalho, para o pessoal que está na faculdade, acho que ajuda bastante também. Gabriel, você cursando Direito hoje, mergulhando no mundo das leis, o que você traz dessa experiência de trabalho em equipe para o teu curso agora e tua vida acadêmica? Bom, esses dias atrás mesmo teve um trabalho em equipe assim, eu falei, bom, vamos relembrar o SESI, né? Se emocionou? Me emocionei. E fiz um trabalho lá com 4 pessoas e foi que nem a Maiara disse, né? Quando você se descobre, você consegue descobrir os outros também, né? Assim, consegue se aparecer um pouco. E foi bem fácil, sim, né? Aliás, apesar de eu não conhecer nenhum dos meus amigos que eu trabalhei, foi bem fácil de se relacionar assim no trabalho. Porque eu perguntava assim, sinceramente o que ele pensava, né? Ele perguntava para mim e a gente fazia. Tranquilo. Foi um aprendizado lá do ensino médio que te possibilita novas descobertas agora. Isso. Ana Maria, você que está fazendo publicidade e propaganda, não tem como trabalhar sozinho em publicidade e propaganda. Que experiências ou que valores você traz desse vivência em equipe para o momento teu de estudo agora? Olha, no meu primeiro dia de aula, eu estranhei um pouco, primeiro a sala.
Porque a nossa sala no Colégio César era totalmente diferente. Era Como lá, é que eram as salas no Colégio César? era um grupo de seis carteiras e cadeiras, mas em forma de círculo. Forma de círculo. Cada Isso. equipe num círculo. Isso, e tinha lá 5 cadeiras para os alunos e uma que era para o professor. Sempre que ele chegava na equipe, ele tinha lá a sua cadeira para sentar. E quando eu cheguei na Unipar, eu olhei aqui uma carteira atrás da outra, meu Deus do céu, o que é isso, né? 3 anos estudando em círculo e agora ter que sentar, ver o colega da frente, foi muito estranho. Muito estranho mesmo, mas eu vi que você desenvolve equipe, não somente sentando em círculos, né? Que ali é uma equipe, você, o seu colega, você e o professor, você e a bibliotecária. E eu acho que publicidade não tem como você trabalhar sozinho, porque você depende muito de ideias de outras pessoas, né? Você tem que perceber o que está acontecendo no mundo, você tem que interagir com as outras pessoas para você poder desenvolver bem o trabalho que você quer fazer. Pelo que me consta, gente querida, o Colégio SESI também trabalha a questão não apenas dos conteúdos, não apenas da relação, mas questão de valores. Se prima muito por uma educação de valores. Que valores vocês trazem da experiência de vocês que vão carregar para o resto da vida? Maiara. Olha, para mim, companheirismo e sinceridade são as palavras-chave, assim. Por companheirismo eu vejo assim bastante da parte dos professores e da equipe, como já foi dito. Os professores, assim, nossa, não tenho nem o que dizer, né? Porque você se apega demais, você pode contar com eles para tudo. O professor conviveu, sabe como é. E a equipe, porque, como eu já disse, você se apega, se algo não tá bom, você senta, você conversa. Você sabe que se aquilo não resolver, você tem um apoio lá dentro para você sentar e conversar todo mundo junto, para resolver o problema. Eu acho que isso foi o que marcou bastante, assim. Você saber que você sempre tinha pontos de apoio para ajudar você a resolver seu problema. Gabriel, que valores você percebeu, que você vivenciou, que vai guardar para o resto da tua vida? Bom, primeiramente as amizades, né? E uma coisa, assim, que eu sei que eu vou levar pro resto da vida é os professores também, né? Que sempre quando eu tinha uma dúvida, assim, eles sempre estavam dispostos, como amigo ou como professor. E tinha alguns professores, né, que era, vamos dizer assim, os carrascos, né? Carrascos, boa. Não vamos citar nomes, por favor, né? Não. Que muitas pessoas diziam, né, assim, nossa, esse professor aqui, ninguém merece ele. Só que na vida a gente tem que saber que esses professores é que a gente tem que escolher. Por causa que são esses professores carrascos que realmente ensinam. Porque se você for escolher o professor que dá tudo na mão, tipo assim, pega um texto seu, fala assim, tá bom, 10. Agora, pega o carrasco. O carrasco vê assim, amassa, joga no lixo e faz outro. Ele quer ver o seu melhor, entendeu? E é isso que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. E o carrasco não é tão carrasco, ele é exigente, né? É. No fundo, ele é uma pessoa boa. E no fundo, a gente só pode exigir de quem a gente ama, né? Isso. Quem a gente não ama, a gente não exige nada, você deixa de escanteio. Exatamente. Mas se você for preocupado com o outro, você vai exigir dele crescimento. E você teve essa experiência. Eu tive essa experiência. E quando você, quem sabe um dia for professor, ou vai atuar como advogado, você vai ser exigente também. Você carrasco. Vai ser carrasco, boa. Ana Maria, que valores você tem experiência do ensino médio que vai carregar para a tua vida? Olha, eu aprendi muito a trabalhar com respeito. Eu acho que lá no SESI a gente aprendeu, primeiro de tudo, respeitar o outro, porque a gente vinha de outros colégios em que isso não era muito bem trabalhado. Então, a gente aprendeu a ter uma postura melhor diante da coordenação, né? Diante dos próprios professores, que a gente aprendeu a valorizar eles e a perceber que eles estão ali realmente para ajudar a gente, e não para ferrar com a nossa vida, né? E eu também aprendi a amar muitas pessoas lá no colégio, tanto que hoje eu sinto muita falta realmente. Eu continuo conversando com os meus amigos de lá, os que ficaram, e eu gostava muito dos professores, da direção. Tanto que, assim, se um professor falava que ia embora, a gente queria fazer uma festa de despedida para ele, né? A gente amava muito mesmo os professores que a gente tinha e os nossos colegas, e eu acho que isso é bastante importante. A questão, vocês entraram numa turma, se formaram juntos, mas todo ano chegava uma turma nova, porque é ensino médio. E era diferente, porque eles vinham de um outro esquema de educação, um outro método pedagógico, e de repente essa turma nova tinha que se adaptar às circunstâncias de vocês. Como é que era para vocês receberem os alunos novos na mudança de cada ano? Eu acho que a princípio, né, a gente não pode falar assim, era tudo
perfeito, chegava todo mundo e era aceito numa boa, por que não? Chegava alguém novo, sempre tinha, não, vamos analisar primeiro como que é. Mas assim, acabava que depois todo mundo se ajudava, como a Ana colocou, essa questão do respeito era muito bem trabalhada. Então, assim, não era porque você às vezes não se simpatizava com a pessoa que você ia tratar ela mal, sabe? Você nunca foi ali dentro, você nunca foi obrigado, ninguém nunca te falou assim, você tem que gostar, você tem que gostar de conviver com aquela pessoa, mas você tem que gostar de respeitar ela, você tem que aprender a respeitar ela. Então, acho assim que essa questão de aceitação, no final todo mundo acabava se ajudando e como eu coloquei, quando você acabava ficando na mesma equipe de alguém que você não conhecia bem, você depois que você descobria melhor aquela pessoa, você acabava gostando dela, se apegando e depois não queria mais mudar de equipe, sempre acontecia. Gabriel, como é que é para você receber o diferente e conviver com o diferente? Bom, teve uma vez que primeiro bimestre ainda, né? Caí numa equipe que tinha 2 alunos novos, né? E eles eram muito individualista, né? E era muito difícil trabalhar com eles. A gente ia apresentar um trabalho de slides, né? E todo mundo tinha que falar. Eles não deixavam. Eles falavam, eles mandavam o texto deles, o outro mandava outro texto e o resto da equipe, assim, ficava olhando, assim, não conseguia falar em momento algum. E era muito difícil isso, né? Por causa que, assim, eles conseguiam ganhar as notas, né, no caso. E a gente, como não mostrava o nosso trabalho, né, não conseguia mostrar o que a gente sabia, a gente acabava ficando com um S, né, ou um I. E isso atrapalhou bastante. Mas, no final das contas, a gente viu que essas pessoas conseguiram ainda realizar o trabalho em equipe, né? Conseguiram Entrar no processo. entrar no processo, exatamente. Ana Maria, como é que é conviver com o diferente para você? Olha, o Gabriel, ele já foi um diferente. Porque ele entrou depois, Ele entrou né? Ele entrou no depois, processo ele entrou já, depois. né? E eu pensava assim, meu Deus, quem que é esse garoto? O que, que ele tá pensando da Que ele vida? quer? E o que, que ele veio tentar fazer aqui no SESI, né? E ele era o meu maior medo era cair na equipe do Gabriel. Eu rezava todo bimestre pra mim não cair com ele, porque ele sempre foi uma pessoa de opinião forte, que sempre fala, mas ele, como ele mesmo disse, ele sempre foi muito rebelde. E eu tentava fugir desse tipo de Ele era o personalidade. terror, né? Na Isso, realidade, né? Era o terror. Mas aí acabou que a gente caiu na mesma equipe e Prazer. daí eu pensei, o que eu faço agora, né? Mas foi super tranquilo, eu amei aquela equipe, de verdade. Era uma equipe que tinha 6 pessoas, as 6 cada um tinha um perfil diferente. E a gente conseguiu se achar ali no meio, tanto que deu vontade de repetir a equipe, mas já estava no fim do ano, não teve mais tempo, mas eu adorei cair na equipe dele, quebrou totalmente aquele conceito que eu tinha de que era um garoto que não contribuía em nada e acabou contribuindo muito, porque tem mesmo um repertório para ajudar na equipe, para trazer ideias novas. Foi bem legal. Acho que o bacana de tudo isso é que você, assim, descobre as pessoas além da aparência, né? Além do que a Ana falou do Gabriel, tinham várias outras pessoas que você olha a princípio e você diz, não, meu Deus, não quero nunca cair na equipe dele. Mas aí quando você acaba tendo que conviver com ele em equipe, você vê, assim, o lado responsável da pessoa, sabe? O lado companheiro, o que ela pode dar para a equipe ali. É uma quebra de preconceitos, na verdade. Às vezes você não quer cair na equipe daquele que conversa bastante porque ele é muito eufórico, os professores não vão gostar, mas não, às vezes ele tá ali para dar um up na sua equipe e tal, e às vezes você não quer cair muito na equipe do que é mais quietinho, porque ele não fala, ele tem mais vergonha, mas às vezes é bom também acalmar, ter responsabilidade na equipe pra gente poder trabalhar cada dia melhor. Sempre tinha quem ponderava, né? O mais exaltado, o mais calmo. São perfis diferentes, Sim. né? E conviver com esse diferente que é um aprendizado de vida. Né? Uma vez me falaram que uma citação de um pensador chamado Nietzsche, filósofo, que ele dizia que a vida não tem sentido, mas cada humano é chamado a dar sentido para a vida. Por isso, para a gente terminar o nosso bate-papo, que o tempo está esgotando, infelizmente, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. O que era a vida, a concepção de vida de vocês, o sentido de vida, quando começaram o ensino médio
e qual é o sentido de vida agora, quando vocês estão deslanchando a existência de vocês? O que era a vida antes do ensino médio e agora, Mayara? Acho que a vida antes do ensino médio era um mundinho fechado, onde eu era uma pessoa individualista no começo, sabe? Eu fazia pra mim, assim, benefício próprio mesmo. E quando eu comecei no ensino médio, abriu muitas portas, assim, sabe? Acho que em relação ao ensino médio, o que deu sentido foi você poder aprender a fazer por você e pelos outros, não só por você. Mas é que nem igual eu falei, em relação a você poder pensar pelo outro, ver o lado do outro também. Então, sempre quando eu ia fazer um trabalho ou quando tinha que lembrar o outro de alguma coisa, você pensa, sabe, não só em você. Você lembra também que você está fazendo pela sua equipe. Você aprende a se doar pelos outros também. Gabriel, como é que você se vê antes do ensino médio e agora? Bom, antes do ensino médio... antes do ensino médio era tudo bom, né, velho? Tudo era perfeito, não tinha responsabilidade, né? É um mundo cor-de-rosa, maravilhoso, maravilhoso, cheio de pôneis. Pôneis. Não tinha preocupação, né? Era bem tranquilo, assim, não tinha que trabalhar, não tinha que ligar pra nada, ganhava tudo, né? O importante era só se divertir. Aí agora não, agora as portas se abriram, né? Agora vem a hora de ganhar o dinheiro, de trabalhar, tem que estudar, assumir a vida, né? Se esforçar, entendeu? E tudo muda, tudo muda. A gente vê hoje as pessoas que estão no ensino médio, os que não estão ainda, que vão chegar, a gente pensa, poxa, cara, esse aí vai enfrentar muito na vida ainda. Aí eu só tô no começo. E é isso aí que eu acho. Ana Maria, como é que você se via antes do ensino médio e você se vê agora? Perspectivas de futuro também? Olha, antes eu me via, como a Mayara disse também, num mundo bem fechado. Eu acho que o colégio serviu para ajudar a gente a viver um pouco mais a nossa vida, realmente. Porque apesar de que a gente estava ali com constante sempre estudando e tal, você conseguia viver, você conseguia ter outros pensamentos, e eu acho que isso contribuiu bastante. Porque hoje eu consigo abrir minha mente para as coisas novas, aceitar a opinião alheia e conviver bem com os outros, que é uma coisa que a gente vai estar lidando constantemente. Eu queria falar um negócio para vocês, que eu acho que fala em nome de todos os professores que passaram do SESI. Eu também tive essa graça de trabalhar 2 anos e meio lá também, junto com vocês. É uma frase de um famoso educador brasileiro, que se você fosse pedagogo, você ia estudá-lo, chamado Paulo Freire, que certa vez escreveu bem assim: ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. Os humanos se educam em comunhão. Eu acho que nós, professores que passamos também na vida de vocês lá no colégio, a gente aprendeu muito com vocês. Principalmente eu como professor. Eu tive que aprender que eu não sou o centro do processo de aprendizagem, que eu não sabia tudo, que tinha coisas que eu tinha que fazer em equipe, respeitar o tempo e o limite do outro. Tudo isso ensinou muito para mim. Eu acho que a experiência que eu tive no colégio me ensinou a ser um pouquinho mais professor. E tem muito que aprender ainda, né? Então, por isso, agradeço a paciência que vocês tiveram com a gente também. Vocês foram a primeira turma dessa experiência inovadora, que espero que dê muitos frutos. E agradeço principalmente o fato de vocês virem aqui hoje para partilhar essa vida de vocês. Eu olhando para vocês, eu vejo no rosto de vocês escolhas. Apenas isso. Vocês são gente que escolhem pela vida e fazem boas escolhas e estimo que as escolhas tragam muito frutos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a esse espaço, toda vez que quiserem voltar também. Obrigada. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.